Durante a sua persona de Momon, o herói sombrio, o Ainz usa uma capa vermelha e aquela capa é uma forma de homenagear o Toadman, que além de ser a espada da guilda de Ainz Angol, também era o melhor amigo do Momonga. E bem, eu acho que dessa você não sabia, né? E se tu achou isso interessante e curta o Momonga e Overlord, bem, eu separei mais 7 fatos sobre esse personagem pra vocês. E bem, eu sou o Felipe e vamos iniciar com... O Momonga é bem forte fisicamente. Ao começar a jogar o Yggdrasil, o Momonga acabou escolhendo um morto-vivo como a sua raça e também um feiticeiro como a sua classe, mas até aí tudo ok. No entanto, ambas escolhas do Momonga acabaram formando um personagem que não seria benéfico para combates físicos, já que a raça de morto-vivo não é uma raça naturalmente boa para combates fisicamente, ela não é uma raça boa para você criar um guerreiro. E além de escolher uma raça que não era tão favorável para combates físicos, a classe que o Momonga pegou desfavorecia ainda mais esse tipo de combate para ele, já que ele pegou a classe de mago, que obviamente não é uma classe para lutas físicas, já que essa classe é voltada para combates à distância, a combates mágicos e para dar suporte. E só em olhar para esses dois pontos já dá para imaginar que caso alguém chegasse perto do Momonga e levasse a luta para um combate físico, ele não duraria nada, certo? Então não é bem assim, já que por saber muito bem desses dois pontos, ainda na época do Yggdrasil, o Momonga decidiu compensar isso o máximo possível. E com isso, mesmo construindo um mago muito poderoso, ele também decidiu cobrir essas fraquezas o máximo possível. Assim, mesmo sendo um mago, ele ainda conseguiria se virar bem caso a luta fosse para um combate físico. Claro que somente se virar, porque dependendo do seu alvo, dependendo do oponente do Momonga, num combate físico ele não duraria praticamente nada, mas diferente dos outros magos, ele não cairia tão rápido. E graças a isso, mesmo não sendo uma classe voltada para o PVP e para o combate corpo a corpo, o Momonga conseguia sim se virar até que razoavelmente bem nesses quesitos. E isso acabou favorecendo ele ainda mais, porque ao ser mandado para esse novo mundo, ele passou a ser extremamente forte em ambos tipos de combate. Isso porque ele manteve seus poderes mágicos que eram bem altos na época do Yggdrasil, o que tornou ele um feiticeiro monstruoso nesse novo mundo, mas por ser razoavelmente forte em combate físico lá, ele passou a também ser um guerreiro bem forte nesse novo mundo. Tanto que ele já se mostrou capaz de até mesmo destruir corpos de seres de nível alto nesse novo mundo, e isso no puro combate físico. Tanto que durante uma das lutas dele nesse novo mundo, ele acaba enfrentando um general demi-humano, e durante esse combate o Momonga destrói o crânio desse cara. E o mais louco é que, segundo o Momonga, fazer aquilo era como esmagar a casca de um ovo. E quando a gente para pra pensar que o Momonga conseguiu fazer essa compensação mesmo sendo um mago e ficar forte fisicamente, não tão forte, mas ficar bem forte, é algo completamente insano de se pensar. O cajado que o Momonga carrega é falso. Um dos itens que mais chama a atenção no arsenal do Momonga é o seu staff, isso porque logo no início do anime a gente já conseguiu ter uma palhinha do que esse item era capaz de fazer. Isso porque facilmente o Momonga conseguiu conjurar um monstro de nível alto para o campo de batalha, e isso como se não fosse nada para ele. Por isso eu acho bem difícil que esse item nunca tenha chamado tua atenção, ou muito menos que tu nunca tenha notado ele. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que aquele cajado que o Ainz está sempre carregando de um lado pro outro não é o verdadeiro cajado da guilda de Ainz Angol. Sim, galera, isso porque esse item representa a guilda que o Momonga construiu junto a seus amigos, e a simples destruição desse cajado significaria não só a queda da guilda, mas também a destruição de todo aquele esforço que o Momonga teve junto aos seus amigos no passado. E por ter um significado tão grande e também ser tão importante para ele, o Momonga não ficaria com algo assim dando sopa constantemente. E por isso ele se certificou de criar uma réplica desse item, que é aquela que ele tá sempre carregando com mais frequência. Enquanto isso, o verdadeiro cajado de Ainz Angol tá no lugar mais seguro e protegido de toda Nazarick, o 8º andar da Grande Tumba, sendo protegido não só pelaquela área, mas também pela Aurelo Ômega, e tudo isso para garantir que o verdadeiro cajado de Ainz Angol nunca seja roubado e muito menos destruído. O Momonga se sente mal em relação ao Albedo. Pouco antes de ser mandado para esse novo mundo, o Momonga decidiu fazer um monte de coisa dentro de Nazarick que ele normalmente não faria, isso desde mover NPCs como ele fez com os Sebas e as Pleiders, ou até mesmo mudar status de NPCs, que foi exatamente o que ele fez com a Albedo, já que antes de ser mandado para esse novo mundo, o Momonga decidiu mudar a antiga ocupação da Albedo para uma característica. E com isso, ela passou a amar o Momonga incondicionalmente, e mesmo após ser mandada para esse novo mundo, essa característica dela continuou igual. E por isso, sempre que a Albedo dava em cima do Momonga, ele acabava se sentindo um pouco mal com isso, já que ele acreditava que ela só fazia isso porque ele tinha mudado essa característica dela. Claro que essa sensação foi diminuindo um pouco ao longo do tempo, mas por ter feito essa alteração de status, e sempre que ela dá em cima dele, ela ainda se sente um pouco mal e até mesmo um pouco responsável por aquilo. E essa sensação, culpa e constrangimento
constrangimento era bem maior assim que ele chegou nesse novo mundo. Ele era extremamente antissocial. Antes de ser mandado para esse novo mundo, o Momonga era um humano comum com trabalhos e deveres chamado de Suzuki Satoru. No entanto, nessa época ele era alguém extremamente antissocial, tipo galera muito mesmo. A sua rotina era algo muito padrão, ele sempre saía para trabalhar e voltava para casa, e nesse período de tempo ele evitava o máximo possível o contato com outras pessoas, o que fazia ele ter bem poucos amigos, para não dizer nenhum. E após conhecer o Yggdrasil e começar a levar o jogo mais a sério, isso no início da formação da guilda de Ainz Angol, ele se tornou ainda mais antissocial, chegando até mesmo a limitar a maior parte do contato e comunicação com outras pessoas, em sua maior parte para dentro do Yggdrasil, concentrando também os seus esforços e todo o seu tempo livre dentro do jogo, o que fez ele só ter amigos virtuais e praticamente ou nenhum amigo fora do jogo. Ele não era tão inteligente. Atualmente, por mais que o Momonga não seja o maior exemplo de inteligência em Overlord, eu vou falar pra vocês que podia ser bem pior, já que na web novel, que é meio que o rascunho da light novel, o Momonga não era alguém tão estrategista como a gente vê em alguns pontos da obra. Porque querendo ou não, atualmente o Momonga já se mostrou diversas vezes ser alguém muito inteligente, estrategista e principalmente manipulador. Mas na versão da web novel do Momonga, ele não chegava nem perto do que ele é hoje em dia, já que lá era bem mais corriqueiro ver ele tomando decisões bem mais burras. E sem contar, galera, que esse lado estrategista e manipulador do Momonga que a gente vê é basicamente inexistente lá, já que lá ele é alguém bem mais comum nesse quesito. Ou seja, galera, por mais que ele não fosse burro, ele não era tão inteligente como ele é atualmente. Ele não seria tão poderoso. Não é segredo pra ninguém que, mesmo na época do Yggdrasil, o Momonga já era alguém extremamente poderoso e que conseguiria colocar facilmente muita gente no bolso. E se naquela época ele já era tão poderoso, mesmo com o jogo recheado de outros jogadores de nível 100, atualmente nesse novo mundo não é nada impressionante que ele continue tão poderoso, só que mesmo muito forte, a maior parte desse poder do Momonga não vem dos seus feitiços, e sim por causa dos seus itens que ele trouxe do Yggdrasil e principalmente por causa dos seus níveis e status, já que caso o Momonga perdesse isso, ele ainda seria alguém bem poderoso, claro, mas nem de longe ele seria essa ameaça global que ele é hoje em dia. Ou seja, galera, se atualmente ele mantesse todos os seus feitiços, mas tivesse seus níveis e atributos reduzidos ao nível da galera desse novo mundo, diversos seres que habitam nele poderiam sim gerar grandes problemas pro Momonga. Ele manteve a guilda sozinho. Ainda na época do Yggdrasil, Momonga e seus amigos decidiram diluir o seu grupo chamado Nanis Ungol para fundar a guilda chamada Ainz Angol. Só que mesmo sendo algo que eles criaram juntos, um certo tempo após a fundação dessa guilda, 37 dos 41 membros dela saíram sem mais nem menos. E por causa disso, todo aquele trabalho que antes era diluído entre 41 pessoas para manter a guilda ativa foi diluído entre apenas 4, mas com foco em somente um membro, que trabalhou basicamente o tempo quase todo sozinho em Nazarick, e esse membro foi o Momonga. No entanto, mesmo tendo que lidar com tudo aquilo, praticamente sem nenhuma ajuda, ele ainda conseguiu se desdobrar e manter Nazarick de pé e a todo vapor. Para vocês terem uma noção melhor do trabalho do Momonga, mesmo sozinho ele conseguiu fazer Nazarick prosperar. No entanto, agora é contigo, comenta aqui embaixo qual outro fato tu colocaria sobre o Momonga nessa lista. E bem, se tu curtiu o vídeo, desce a tela rapidinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, além de sempre ser notificado quando sair vídeo novo e não tá perdendo mais nada que vai tá saindo aqui, tu ainda vai estar me ajudando demais. E bem, se tu já assistiu até aqui é porque tu curte Overlord e também curte curiosidades sobre essa obra, então vou estar deixando um vídeo com 101 curiosidades aqui na tela pra ti, somente de Overlord. E bem, sinceramente eu desejo a cada um de vocês um ótimo e feliz Natal. A gente se vê lá ou numa próxima. Falou!